L'amour poème, son foufou de ser. Então vamos lá, explicando um pouquinho do que foi pedido em relação a P3. A P3 ela é opcional, ela não é obrigatória. Isso tá lá no manual do aluno, foi explicado na aula teste e no dia que eu mostrei aqui o cálculo da nota eu falei também. Então, não é obrigatório, mas todos os professores vão incentivar vocês a fazerem, inclusive eu. Então, se alguém me perguntasse, o que a senhora acha? Eu tenho que fazer? Sim. Mas eu tenho 10 em tudo. Façam a P3. A P3 é uma revisão, como se fosse, tá? Não é uma revisão, mas é como se fosse a revisão do semestre inteiro. E aí você consegue ter uma noção do que você realmente absorveu, do que falta você absorver, o que você precisa estudar mais. Aí você vai ver que achou que tinha entendido o conteúdo, mas na verdade não entendeu, ou ao contrário. Você achou que não tinha entendido e na hora de responder a prova você fala assim, nossa, agora eu entendi. Isso vai servir para a vida de vocês, tá bom? Então, eu preciso que vocês entendam essa importância da P3, sem contar que a P3, ela só ajuda, ela nunca atrapalha. Então, como o Vitor perguntou, se ela substituir a P2, você vai ser multiplicado por 2. Ela entra na mesma fórmula, vai substituir a menor nota. Se a sua menor nota foi a P2, substitui a P2 e aí acaba tendo peso 2 também. Mas se sua menor nota for a P1, aí vai substituir a P1 e assim por diante. Tudo bem? Então, se tivesse que dar alguma orientação agora para vocês, façam a P3. Todos. Independente da nota que ficou de média, independente da nota de trabalho, façam a P3. É obrigatório? Não. Mas a orientação é fazer sempre para melhorar a média e para manter o conhecimento aí ativo. Então, enquanto isso, eu vou pedir para vocês lerem rápido. Lembrando que as nossas aulas vão até o dia 26 de junho, porque dia 29 a gente tem reunião, dia 30 tem a divulgação das notas, e depois eu vou passando para vocês como que isso vai ser feito. Mas até o dia 26 de junho vocês têm aula normal, tá? Poxa, mais aula do que isso a gente não vai ter mais prova. Gente, nem tudo na vida é prova, tá? Dia 26 já tá aí, Fábio, tá certinho. É que olhando no calendário a gente tem 2 semanas de aula. E querendo ou não, 2 semanas de aula dá para passar bastante coisa. Então, aproveitem esse período para aprendizado, tirar dúvida, perguntar coisas que vocês têm para perguntar, coisas que ficaram, né, às vezes meio corrido por conta de prova. Agora é a hora de vocês tirarem todas as dúvidas e perguntar tudo o que vocês quiserem, certo? Passou rápido. Passou rápido e vai passar cada vez mais rápido, porque depois, quando começa aquela correria de estágio, aquela correria de outros eventos, aí o semestre passa mais rápido ainda, tá? A volta eu vou avisar vocês, pelo que já foi conversado, vai ser em agosto mesmo, e a gente vai obedecer as determinações do governo, né? Então, é provável que nos primeiros momentos seja remoto, como a gente tem feito, e depois, de acordo com o que eles forem liberando, vai ser presencial. Vamos torcer, então, para que esses números caiam o mais rápido possível. Eu publiquei lá no @enfermagem_GJA algumas considerações, algumas evidências científicas através de pesquisas. Então, se vocês lerem lá, vocês vão ver que local fechado, por mais de 40 minutos, com um grande número de pessoas, é uma chance muito grande de transmitir qualquer tipo de infecção por vias respiratórias. Então, mas foi um estudo voltado para o coronavírus. Então, o que isso significa? Vocês vão ver que na lista de alto risco estão as escolas, porque a gente fica mais de 40 minutos e numa sala fechada, né, falando e com bastante pessoas. É provável que eles comecem a liberar, assim, por exemplo, 10 por sala, 20 por sala. Então, isso tudo precisa ser estudado como vai ser feito
até que seja liberado tudo normal, tá? Então, a escola tem acompanhado todas as deliberações, tem acompanhado tudo direitinho, a gente tem visto a melhor forma aí de vocês não perderem tempo. Então, é provável que no começo do semestre remoto e depois volta presencial. Exato, Laís, possivelmente. A data, quando é tudo normal, esquece pandemia. Quando é tudo normal, é no primeiro dia útil de agosto. Primeiro dia útil de agosto é dia 3, tá? Então, eu não posso garantir que volta dia 3, por conta de toda a situação. Mas, então fica aí entre o dia 3 e o dia 10, tá? Entre. Isso vai ser uma decisão tomada aí baseada em muitos acontecimentos que estão por vir. Então, aguardem e eu vou avisando vocês, não saiam do Google Sala de Aula, né? Não percam esse vínculo, esse contato, para que a gente possa conseguir avisar vocês. E julho, férias de vocês, férias dos professores, férias da coordenação, férias. Julho é o momento de aproveitar, de descansar. Seria um pouquinho diferente se os estágios estivessem liberados. Nós estaríamos agora conversando sobre os estágios de julho, tá? Mas como não tem estágio liberado, férias total, aproveitem que vocês vão ser o primeira turma que está saindo do primeiro módulo para o segundo, que não vão ter estágio, então descansem. Isso, Alana, só na volta, tá? A gente primeiro precisa definir quando vai poder voltar. E aí só na volta. Tá? Como é mês de férias, é o mês todo de férias. E aí, depois, aquele calendário que a gente manda, voltou, a gente mostra para vocês, passa para vocês. Olha, até pode, Vitor, mandar, não tem problema nenhum mandar, viu? Não tem problema nenhum. A questão é quando voltar é que a gente vai resolver. Então, pode mandar sim. Tem nada proibido. Vamos Professora, lá? Oi, amor. eu tenho uma curiosidade, que já era tempo já que eu queria perguntar. Se a senhora puder responder agora, tudo bem. Senão, quando puder, a senhora me responde. Não. A gente termina o segundo semestre em dezembro, né? Isso. Aí a gente pegaria, se correr tudo bem, tudo certo, a gente pega o nosso auxiliar. Se você tiver as 400 horas de estágio, sim. Aí a gente vai dar entrada no Corém. Como que funciona essa parte? Se forma no auxiliar e aí a gente já dá a entrada no Corém. Como que funciona? Eu não entendi. A sua pergunta é como funciona a entrada no Corém, é isso? Depois que se forma do auxiliar. Desculpa, é que tá travando. A gente se forma, né? E aí a gente já dá a entrada no Corém. Como que funciona essa parte? Isso, como na parte de auxiliar. Então, não tem nenhuma DP no primeiro módulo, nem no segundo módulo, e tem 400 horas de estágio, a escola emite como se fosse uma declaração de que você terminou tudo que é pedido para o auxiliar. As matérias, aí eles vão colocar as matérias, a quantidade de horas e os estágios. Com essa declaração, você vai no Corém com uma lista de documentos. Essa lista de documentos está no site do Corém. É como se fosse a mesma lista que você, quando você é contratado numa empresa, que você tem que levar aquele monte de documento, mais ou menos a mesma coisa. Então, você pega o documento da escola, junto com essa lista de documentos, foto 3x4, um monte de coisa. Certidão de casamento, nascimento, filho, leva tudo isso no Corém. O Corém vai te dar alguns dias e já vai te emitir o Corém de auxiliar. Basicamente isso. Era isso que você queria saber? Isso. A senhora indica a gente, orienta, né? A gente dar entrada no auxiliar ou esperar aí mais 6 meses e dar entrada direto no técnico? Porque você tem que renovar tudo de novo, documentação tudo de novo. Não. O que seria mais não ideal? Necessariamente. Não? Não, sabe por quê? Porque na verdade, você vai ter que pedir o de técnico. Mas agora a gente tem anuidade única. Então, se você tem 2 registros, você paga uma anuidade só, o que já ajuda bastante, porque antes você tinha anuidade de cada Corém. Então, se você tinha de auxiliar, de técnico, de enfermeiro, você pagava 3 anuidades. Saía caríssimo, quase R$1.000 de anuidade. Agora não, você pode ser auxiliar, técnica e enfermeira,
e você só paga uma anuidade, a anuidade mais cara, óbvio, né? Então, você pagaria só a anuidade de enfermeira, por exemplo. O que você tem que pagar, tanto do auxiliar quanto do técnico, mas não importa a época que você tire, é o registro. Então, na hora de fazer o registro, você paga do auxiliar um valor e paga do técnico outro valor, entendeu? Agora, o conselho, sinceramente, do fundo do meu coração, e que fique registrado, tá gravando, fica registrado, gente. É porque às vezes eu oriento e algumas pessoas esquecem, e aí perde oportunidade única. Tira de auxiliar. Já tem tudo para auxiliar? Tira de auxiliar. A gente nunca sabe o que vai acontecer, as oportunidades que vão surgir. Numa situação como essa, quem tem um auxiliar está trabalhando, ó, desde o começo da pandemia. Então, é uma questão mesmo de, mas e se eu não usar? Se você não procurar emprego, se você não quiser trabalhar, aí tudo bem, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Hoje, talvez você esteja bem, você não precisa trabalhar, você está tranquila, mas passa às vezes 20 dias, tudo muda na nossa vida e precisa de um emprego. Então, tendo o auxiliar, você já termina o curso como auxiliar. E outra, não precisa pegar um emprego 12 por 36 de manhã, de tarde, de noite. Pode, se você quiser e precisar, pode. Mas você pode tirar o auxiliar e prestar serviço em cooperativa. Então, você não precisa ficar o dia inteiro com o paciente. Pega um banho, pega curativo, pega um procedimento ou outro. E aí você vai ganhando, talvez não ganhe 5 mil reais, mas você vai ganhando de 50 em 50, de 50 em 50, vai pagando uma continha, tem tempo para fazer o estágio, tem tempo para a escola. Então, assim, sinceramente, o auxiliar te abre muitas portas. E aí você já está trabalhando na área que você está estudando. Então, sim, tem as 400 horas, terminou o segundo módulo, tira o auxiliar, sim, tá bom? Obrigada, professora. Imagina. Agora, tem gente que fala assim, não, meu pai e minha mãe me sustenta, não vai acontecer nada até o final, eu não quero, não vou trabalhar de jeito nenhum até acabar o curso, não quero, eu quero só fazer o curso. Então, se você já tem isso muito bem definido e tem certeza que não vai precisar começar a trabalhar antes, o que é um risco, aí realmente talvez não valha a pena tirar antes, né? Agora, os hospitais, eles podem contratar tanto auxiliar quanto técnico, por enquanto. E, dependendo do hospital e da situação, eles só contratam inicialmente como auxiliar. E depois passam para técnico. Então, ela vai ter que ter o auxiliar. Tem muita gente que perdeu a oportunidade porque não tinha o auxiliar, tá? Então, eu incentivo... Eu entrei num site, professora, que eles estão pegando até estagiário, até aluno que está fazendo os cursos como estagiário. Mas de técnico ou de faculdade? De técnico. Mas para fazer o quê? Então, eu não nem procurei saber assim, porque é em São Paulo, né? Tá, E eu falei assim, às vezes não compensa o valor, mas alguns hospitais em São Paulo tá pegando estagiário na área de técnico. estagiário remunerado. Sim. Olha, bacana. Em Depois, vários hospitais, professora. Tá coçando, porque tem muito hospital em São Paulo precisando. Muito. em São Paulo paga bem? É, muito melhor, né? Eu É, sei, a faixa etária de lá é muito bom. porque eu tenho uma colega que na época da faculdade, ela largou a faculdade para trabalhar como técnica em São Paulo e ela falou, eu não vou fazer faculdade, não vou. Eu fico aqui em São Paulo, chuva e verde todo dia, mas eu não quero a responsabilidade de enfermeira. Eu fico como técnica, ganhando o que eu ganho aqui. Ela lá, como técnica, ganha mais do que uma enfermeira aqui. Entendeu? É, bem mais. Eu vi o piso salarial em um hospital, eu vou falar porque eu vi, depois se quiser eu posso até te mandar, Sim. o piso salarial de 3,5 para técnico. É isso. De dia. Imagina de De noite. dia. Imagina de De noite. dia. É. Outro O lugar que... Hospital Santa Catarina está precisando, eles estão pedindo, pelo amor de Qual? Deus, funcionários. Hospital Santa Catarina, Daqui de São Paulo? de São Paulo. O de... E o Hospital da USP, também em São Paulo, porque ele estava meio fechado, né? Sim. E aí está bem restrito lá, tá mais para funcionário, família de funcionário, tudo. Vai abrir agora concurso. E eles falaram que a prova está muito fácil porque eles estão necessitando.
E o salário do HU é maravilhoso. Outro lugar, viu, para quem não tem problema de mudar, é o Sul. Tá? É outro lugar que contrata, assim, a gente tem uma aluna, acho que eu comentei com vocês, ela tá toda feliz lá trabalhando no Sul, ela disse que o custo de vida lá é mais barato, então, assim, quem gosta, né, quem gosta de mudar, não tem problema de mudar, Sul e Nordeste, são os dois lugares que mais precisam de mão de obra, e se você chegar lá com o currículo de São Paulo, melhor ainda. Aí São Paulo tá perto, né? Dá para ir e voltar. Sim, sim. Deixa eu só responder uma coisinha rapidinha que surgiu aqui. Quem, por acaso, mandou e-mail para a ouvidoria trancando a matrícula, não quero mais, tudo, né, tô trancando. Deu uma desanimada aí no meio do caminho, né, que foi o caso que mandou aqui no privado, não vou falar o nome porque mandou no privado, né, mas depois fez as provas, fez os trabalhos e quer voltar, não tem problema. O que que precisa fazer? Vai mandar um outro e-mail para a ouvidoria com seu nome completo e falando, de preferência, eu vou pedir um favor. Quem trancou e quer destrancar, quer voltar para o curso e aproveitar e não perder o semestre, né? Conseguiu aí se organizar, conseguiu mandar os trabalhos, tá fazendo fez P1, P2. Se não fez P1, não tem problema, faz P3, né? Se ficou com alguma nota baixa, perdeu, enfim. Manda um e-mail para a ouvidoria, coloca lá, eu, Bárbara Quaresma, número tal, do primeiro enfermagem A, quero voltar, pedi para trancar, mas não quero mais, e põe o motivo, tá? Põe o motivo. Quero voltar porque eu não quero perder o semestre, quero voltar porque o professor X me incentivou, quero voltar porque eu consegui acompanhar. Coloca o motivo. Para a gente é importante saber o motivo pelo qual você trancou e o motivo pelo qual você está destrancando, você está voltando com a gente, tá bom? Então, por favor, envia lá o e-mail para a ouvidoria. Se quiser me colocar em cópia, não tem problema, que eu reforço para eles. E fico muito feliz. Quem por algum motivo tinha desanimado e foi voltando, está voltando e não vai perder o semestre e está com a gente no segundo módulo no semestre que vem, tá bom? Sirlene, verdade, boa ideia. Tem o BlaBlaCar, é uma opção. E tem fretado, gente. Meu marido pega fretado. Vai dormindo, volta dormindo, né? Tem que acordar um pouquinho mais cedo, mas ele às vezes faz menos tempo de trânsito do que o pessoal que já mora em São Paulo. Então ele pega o fretado na esquina de casa, deita lá, põe o fone, dorme. Quando chega lá em São Paulo, anda 3 quadras, ele já está no trabalho dele, tá? Imagina, Aline. Agora vamos lá, em relação à parte de... Vamos voltar aqui para a nossa matéria, né? Não tem problema, eu gosto de tirar as dúvidas de vocês e estou aqui para isso também. E agora, sem pressa, né? A gente não tem aquela pressa desesperadora das provas. Agora é só para a gente cumprir o nosso cronograma e eu conseguir passar todo o conteúdo que vocês precisam. IST, vamos falar sobre sexualidade. A sexualidade, ela é algo que para algumas pessoas é proibido, né? Uma coisa que não se fala, uma coisa que é vergonhoso, uma coisa que o pai e a mãe não ensinam a falar, e acaba se tornando um mito, acaba se tornando um tabu. Não pode ser tabu. Sexualidade, principalmente profissional da área da saúde, ele tem que ser algo natural. Tem que ser falado isso com muita naturalidade. E para isso você precisa ter um mínimo de conhecimento, tá? Sendo tabu, para você, vai acabar sendo para o paciente não vai se abrir com você, não vai contar o que está acontecendo e muitas vezes a gente não vai conseguir ajudar o paciente. Então, você tem que falar dos órgãos genitais, falar do relacionamento sexual e ter abertura. Uma coisa é aquilo que você tem como princípios, né? Aquilo que é certo para você dentro das 4 paredes, você, seu marido, sua mulher, enfim, seu parceiro. Outra coisa é aquilo que a outra pessoa faz, né? Então, nós como profissionais da área da saúde não estamos ali para julgar as pessoas, o que elas fazem, deixam de fazer, com quem elas fazem, como elas fazem. Nós estamos ali realmente para auxiliar. Então, se eu sou um profissional da área da saúde e a pessoa tem uma IST, eu estou ali para ajudar, mostrar para ela que, né, quais são os exames que são para fazer, encaminhar para o médico a gravidade daquele problema, para a pessoa não esconder, para a pessoa ter abertura realmente para falar os sinais e sintomas, para eu falar os sinais e sintomas que tem que estar alerta, porque às vezes as pessoas ficam com vergonha de falar.
e o paciente também. E aí ninguém fala e vai passando e o paciente vai ficando cada vez em estado mais grave, tá? Então, não pode ser um tabu profissional da área da saúde. Na verdade, não deveria ser para ninguém, deveria ser algo falado com mais naturalidade. Então, nessa pintura aqui, ó, a gente vê uma pintura muito antiga, né? Num relacionamento sexual, tem 3 pessoas aqui participando do ato. Então, não tem nada de novo, né? É uma coisa que já acontece há muito tempo. Aqui eu não estou colocando opinião pessoal, né? Estou constatando um fato. Na verdade, desde que existem 2 pessoas no mundo, existe o relacionamento sexual, existe o sexo, né? Abençoado por Deus em algumas circunstâncias. Então, a gente precisa entender que isso é algo natural, ok? Acontece e depois, por N motivos, não vou dar aula de teologia aqui, mas acabou surgindo as doenças e essas doenças a gente chama, né? A gente tem a terminologia IST, eu já vou explicar sobre isso. Cada vez mais novos as pessoas, as nossas crianças, os nossos jovens têm contato com esse assunto, ou por TV, série, celular, ou contato mesmo de ato, né? Cada vez mais jovens, cada vez as pessoas mais com menos idade iniciam sua vida sexual. Então, a gente precisa falar sobre isso, até para que as pessoas tenham conhecimento básico sobre a sexualidade, como se proteger, né? E até como ter prazer também, por que não? Então, é bem importante. Não podem surgir dúvidas, não podem ter dúvidas. Exatamente. Quem é o Galaxy On 7? É um assunto polêmico, porém necessário. Concordo 100%, senhor Galaxy. Não consigo ver aqui. Quem é? Ah, Maísa, obrigada, amor. Sim, é assunto polêmico, mas é super necessário. Então, o que é importante para o profissional da área da saúde? Tire as dúvidas do seu paciente, tá? Não deixe que esse paciente saia de perto de você com dúvida. Pergunte as coisas. Uma coisa que eu gosto de falar, principalmente quando eu converso com jovens, né? O que é liberdade sexual? É diferente de libertinagem. Libertinagem é aquilo que tudo pode, você não pensa nas consequências, ninguém pensa em nada, ninguém pergunta nada, ninguém sabe de nada, né? É a mesma coisa de se eu fizesse uma brincadeira aqui com vocês, chamar vocês para fazer uma coisa que vocês não conhecem. Então, por exemplo, Fábio, você já pulou de paraquedas? Não. Gosta da ideia? Toparia? Se alguém te convidasse para pular de paraquedas? Top. Fábio não vale, Fábio é muito aventureiro. Brincadeira. De qualquer forma, nunca pulou, não sabe a sensação, né? Você sabe os materiais? Você sabe os materiais, tudo que precisa? Fez curso? Tem algum conhecimento sobre pular de paraquedas, Fábio? Provavelmente não, né? Por que eu falo isso? A Sirlene jamais pularia, só o que viu no YouTube, legal. A Sirlene falou que jamais pularia. Por que eu falo isso? Quando a gente vai praticar um esporte, fazer alguma coisa, principalmente quando é muito diferente assim, a gente tem que conhecer. E não sei se vocês sabem, para pular de paraquedas, você tem que participar de tipo um curso, né? É um curso rápido, você vai participar do curso e já pula de paraquedas. É orientado e você não pula sozinho, né? O curso é básicozinho para você pular com alguém, com um instrutor. Para você pular sozinho, aí é diferente. Você tem que fazer um curso é completamente diferente, né? Então, o que isso tem a ver com o sexo? Tudo. Você fazer uma coisa sem conhecer, você coloca a sua vida em risco. E o sexo também. Você fazer um esporte sem conhecer, você coloca a sua vida em risco. Então, você fazer, por exemplo, rapel. Você tem que saber o básico do rapel, né? Quantos casos existem de pessoas que ficaram tetraplégicas, paraplégicas, porque fizeram rapel com pessoas que não sabiam manipular lá os instrumentos, soltou
tem um nome certo, eu esqueci, tipo um pino, né? Soltou e a pessoa caiu em pé, né? Caiu com as pernas, tipo, caiu em pé, né? Só que de muitos metros de altura e ficou paraplégica. Eu tava vendo esses dias um documentário que eles treinam bichinhos que ficam em canil, né? Que foram abandonados e tal, para ser companheiros dessas pessoas que têm alguma deficiência especial. E a moça era isso, ela era muito aventureira, gostava, foi com uma pessoa sem treinamento, com equipamento que não era adequado e ficou paraplégica. Muito triste a história dela, né? Uma pessoa ativa, nova, com sequelas gravíssimas, coluna, perna e etc. Então, o sexo é a mesma coisa. Só que às vezes a gente não consegue ver dessa forma. A gente consegue ver muito melhor uma pessoa paraplégica e ficar com medo de fazer rapel do que uma pessoa com IST e ficar com medo de contrair uma IST. Então, a liberdade sexual é você se sentir à vontade com o seu corpo, com a outra pessoa, né? E ter liberdade ali de fazer o que você acha certo dentro das quatro paredes com as pessoas ou com a pessoa que você acha certo. Isso é um ponto. Agora, existe a libertinagem, né? Que as pessoas acham que pegar todos os homens, todas as mulheres, né? Fazer com todo mundo é liberdade. Mas aí você também tem o risco de contrair doenças e infecções. Exatamente, Maísa. Exatamente. Exatamente. As pessoas acabam confundindo, né, e banalizando o assunto. Foi exatamente o que você falou, eu concordo. Agora, a gente precisa, como profissional da saúde, nunca julgar, né, se a pessoa faz, deixa de fazer, com quantos faz, mas também saber orientar. Então, falar isso aqui já é um tanto quanto polêmico, né? O que é liberdade sexual, o que é libertinagem sexual, o que passa da liberdade. Ainda assim, por mais que seja polêmico, eu prefiro falar, tá? A minha liberdade termina onde começa a sua, o meu direito termina onde começa o seu. Então, eu também não posso ser uma pessoa que contrai uma série de infecções e saio transmitindo para todo mundo. Eu estou prejudicando a vida de outras pessoas, não só a minha. E sem contar que isso também é egoísmo e entre outras coisas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso e vocês, como profissionais da saúde, terem isso muito claro na cabecinha de vocês. Vou falar sobre isso também. Legal, obrigado pela sua participação. Isso é importante, porque da mesma forma que a Maísa tem a visão dela, o Fábio, a Kátia, né, a Carla, cada um tem a sua visão, os pacientes de vocês também terão. E para a gente conseguir orientar bem, nós precisamos respeitar a opinião de cada um, sem ridicularizar, sem menosprezar. Cada um vai ter uma cultura, uma formação, passou por diversas coisas. O importante é colocar na cabeça de todos aqueles que vocês orientam, jovens, crianças, adolescentes, né, pessoas que estão começando a vida sexual agora, pessoas que já têm vida sexual, que a vida é feita de escolhas, né? Não só em questão à gravidez, mas a tudo nessa vida. Eu escolho parceiro,